Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é Josimar, do canal Rei dos Gráficos. Hoje eu vou fazer uma análise geral de todas as ligas, para a gente entender movimentos de ligas, para a gente tentar entender, né, o melhor momento para entrar. Porque muita gente às vezes está operando para over numa liga under, e às vezes está operando em under, né, numa liga over. Então é tentar entender o mercado para que a gente consiga ser mais assertivo, beleza? Então vou fazer um apanhado por todas as ligas, tá? Estou usando o site do Milionários. A gente vai usar único e exclusivamente a questão gráfica, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do 2.5, tá? Vou falar sobre a questão gráfica. A gente vai tratar muito sobre gráfico, porque a ideia principal é que a gente entenda os movimentos gráficos. A partir daí, a gente começa a entender esses movimentos gráficos baseado no mosaico, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para a gente ir marcando para ficar bem didático, tá? Para que vocês consigam entender. Lembrando que qualquer dúvida, tá? Podem me perguntar. Essa aula está sendo feita agora ao vivo, né? Então vamos lá. Eu tenho esse mercado aqui, ó, uma queda a partir do 50 até o 30. E eu tenho uma região no 30 bem interessante, né? Ou seja, o 30 tem um movimento marcado. Eu tenho essa no 25 e eu tenho um fundo no 20. O meu topo aqui é o 55, ou seja, toda vez que o over chegar nessa região, não é uma região boa para operar. Ó, 50, 50. Então, quando ela faz esse movimento de queda, a gente vai aprender algo aqui que é uma coisa que parece boba, mas é muito interessante, porque quando ela está nesse movimento aqui, ó, suponhamos que vocês estejam operando, tá? A liga chegou no 55. Pô, vocês já sabem que é movimento de queda, né? Ela já tinha esse movimento aqui. Ou no 50. Mas enfim, ela jogou para baixo. O que é jogar para baixo? É pagar um under em cima de um over. A partir do momento que ela joga para baixo, prestem muito bem atenção. Jogou para baixo aqui, ó. Olha o tanto de jogo que ela ficou sem jogar para cima. Só jogou para cima aqui. Então ela jogou para baixo um, dois, três, quatro jogos. E depois para jogar para cima só no 35. Então quando ela faz o movimento de queda, ela continua caindo. Da mesma forma que quando ela faz o movimento de subida, ela continua subindo. Ou seja, está no fundo, fez o movimento de subida, ela continua subindo. Claro que a gente precisa entender qual é esse movimento de subida, por que que ela sobe, quando ela não, apesar de fazer esse movimento, não tem tendência de subida. E é isso que faz com que a gente entenda os movimentos, tá? Esses movimentos, eles são muito marcados. Over 2.5, ó, quando ele chegou no 25, ele fez um movimento interessante. Esse movimento aqui foi um movimento de subida, under em cima de over. Agora ela fica bom para over. Por quê? Justamente porque ela chegou nessa região. Essa região é interessante para ouro. Essa região é interessante. A gente precisa levar mais coisas em consideração? Claro que precisa. A gente precisa colocar esse cidadão aqui, ó. E esse cidadão aqui, né? Eu fiz uma aula ontem. Esse cidadão aqui é o que diz para a gente basicamente o que vai acontecer no mercado. O mercado de under está fazendo o quê? Queda. E depois ele fez o quê? Movimento de subida. E aí, quando ele faz o movimento de queda, ou seja, ficou ruim para o under. Logo, fica bom para quem? Para o over. Essa sincronia, ela acontece o tempo todo. E tem muita gente que vai jogando sem saber o que está acontecendo. Esse movimento aqui para cima é interessante, porque é um movimento em que ela faz esse recuo para fazer o movimento de subida. E a liga tem feito isso. Ela sobe, depois fica ruim para o over. Ela desce e fica bom para o over. Todas as ligas possuem essa ideia, né? Essa liga aqui, ó, que é a liga, aliás, essa linha do under, ela tem a mesma ideia, ó. Ela tinha um 40 aqui muito marcado, continuou muito marcado aqui, ó. E logo em seguida, o que que ela fez? Perdeu o 40. Nesse cenário que ela perde o 40, fica ótimo para quê? Para over. Porque é justamente quando fica ruim para under. E como eu vejo isso? Como eu vejo um jogo over em cima de um under. No caso, nessa 13 aqui ficou boa. Então, logo, na 16 eu tinha movimento de quê? De subida.
E esses movimentos, acabou de sair o jogo, ó. Esses movimentos de subida, eu tenho o quê? A queda do under. Então a gente precisa entender que o under caindo é muito bom. Da forma que o over subindo também é muito bom. Esses movimentos acontecem o tempo todo. E a gente precisa, de fato, entender em que cenário a gente está. Às vezes a gente tem uma liga muito boa para over, mas por ela estar tão boa para over, ela vai ficar o quê? Ruim em seguida. Porque o cenário é que quando ela fica muito boa, ela começa a ficar ruim. Quando ela fica muito ruim, ela começa a ficar o quê? Boa. Vocês precisam entender esses movimentos para que vocês consigam saber se vocês estão operando num lado under ou num lado over. Eu vou colocar a liga, eu vou colocar o vídeo de ontem no YouTube, vocês vão ver que acho que saíram 12 jogos com 2 gols. A liga pagou under, no início da aula eu falo assim, olha, essa liga é para under. Ela pagou under, isso aqui praticamente tudo. E aí tinha 49, né, que um aluno foi e falou assim, professor, ali no 49 tem uma defesa de queda. Ela só vinha aqui, ó, foi o único lugar que ela pagou um under. E aí logo depois ela começou a pagar 3 gols, que era um movimento que a gente também já tinha previsto. Então a gente precisa entender que esses movimentos são muito interessantes e eles acontecem o tempo todo. Movimento de queda e movimento de descida. Aliás, movimento de queda e movimento de subida. Por exemplo, esse cenário aqui não tem mais movimento de subida. Por que que não tem? Porque eu cheguei nessa fase aqui, no 35, e além disso, eu não tenho mais um jogo under para ela subir. Da mesma forma que eu também não tenho um cenário interessante para o under, porque ela já está no 35. Vamos tentar trazer uma outra liga para a gente ver um outro cenário. Olha que cenário interessante. Uma liga dessa, se a pessoa está operando numa liga dessa, a pessoa está tranquila, porque ela sabe que o 40 é um divisor de águas. Esse 40 nessa região aqui é uma região extremamente interessante, né? Por que que é extremamente interessante? Porque, olha, ela respeita isso aqui, ela criou aqui o que? Uma resistência. Então, se eu quero operar para over, eu opero o quê? Na euro. E aí a euro, ó, aqui 2 under, 3 over, 1 under, porque a euro está fazendo todos esses movimentos aqui de quê? De over. E ela está nessa região, sempre fazendo o quê? Movimento de subida. Esses movimentos aqui são movimentos extremamente o que interessantes. Então, só de eu escolher essa liga aqui, ó, ao invés dessa, a minha chance de acerto é de quê? De 80% ou mais. Porque eu estou numa liga aqui, ó, inclusive pagou um under, né? Aí, ó, 1 a 1. Eu estou numa liga aqui extremamente under. E aí a pessoa está aqui procurando over. Uma hora vai pagar? Claro que vai. Mas qual a chance? Você está jogando uma liga que está pagando 25% de over. Por que você vai ficar nela, cara? 25% dá 5 jogos, dos 20. Agora, você está numa liga que está pagando 50%. Aí, ó, inclusive acabou de pagar um 3 a 3, ó. Tá vendo? Você está numa liga que está pagando 50%, ou seja, o dobro da outra. Por que você vai operar na outra? Entende? Então você precisa entender qual o momento que a liga está. E o que que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo um fundo no 40, gente. Se ela está fazendo um fundo no 40, ela está ótimo. Esse cenário aqui, para quem gosta de fazer gale, ou seja, o cara que joga 3 tiros, 4 tiros, dificilmente ele operando numa liga dessa, se ele tiver o mínimo de noção, ele não vai perder o dinheiro. Quando chega aqui no 60, não tem entrada. Isso é básico. Por que que não tem entrada? Porque eu tenho jogos over à frente e ela tem queda. Se você não entrar quando ela estiver no 60, todos os outros momentos que você entrar, você vai ser lucrativo. Todos. Sem entender mais absolutamente nada. Por exemplo, esse movimento dela aqui, ó. Aqui ela tinha grande chance de jogar para baixo. Continuou no over. Ou seja, você escolher a melhor liga, você sabe exatamente o que você está fazendo. Entende? Então, é entender ao máximo isso. Vamos ver a super. Ó, outro cenário interessante. A super buscou um fundo 15, né? E a partir desse momento, ela fez um movimento de quê? De subida. Esse cenário aqui no 60, ela faz movimento para baixo. Aqui, ó, ela está fazendo o mesmo movimento.
Ou seja, aqui no 60 não teria entrada. Mas se eu for jogar o meu melhor cenário, super e euro. Tem momentos que não tem entrada na euro? Claro, por exemplo, agora não é uma boa entrada na euro. Por quê? Porque ela está no 50, aqui já não era uma boa entrada, mas ela pagou, aqui também não é uma boa entrada. Ela fica fazendo movimento de queda. Na super, uma boa entrada nessa região. Ó, pagou um 2-1. Essa região é extremamente o quê? Over. Por que que ela é extremamente over? Porque olha onde está pagando, olha onde está o nosso querido under. Gente, o under foi para 55. E aí eu falo com meus alunos, né? A gente tem um conteúdo bem mais avançado. Isso aqui é uma linha desproporcional. Dificilmente você vai encontrar uma liga normal com 11 jogos under. Se ela fez isso, ela tem que descontar. Esse descontar dela é justamente esse baile que eu chamo, ó. Se esse cidadão aqui tem que cair, olha quem tem que subir. Então a queda de um é a subida do outro. E aí você não vai pegar um green, dois green, três green. Você vai pegar uma tendência inteira. Você vai operar na subida toda. E essa subida toda, ela tem vários movimentos aqui, ó. Olha o quanto ela pagou na subida. Agora ela já não está mais interessante. Por que que ela não está interessante? Porque ela chegou em um ponto que ela tem o quê? Movimento de queda. Então eu vou entrar nesse jogo, eu vou fazer referência a movimentos que já tem movimento de queda? Não vou. Então esse cenário aqui para mim agora é ruim. Poxa, professor, mas por que que é ruim? Porque ela, quando chega nos 60, ela não sobe. E vai ser eu que vou acertar a subida dela? Claro que não. Você pode jogar aqui e ela subir? Claro que pode. É uma liga over? É, mas a tendência aqui, ó, é de não passar. E se passar, ótimo, mas não é aqui que você vai operar. Você vai operar em movimentos repetidos. Você vai operar a favor do gráfico. Aqui você está indo contra, porque o gráfico não passa de 60. Você está jogando para ele ir para 65, ou seja, pagar um over aqui. E você chegou numa região de queda. O que é uma região de queda? De 31 até 46, eu só tenho um jogo under. Ou seja, ela só pode fazer uma lateralização ou subida. Cara, o gráfico está dizendo para mim. O gráfico está dizendo para mim. Poxa, professor, você está vendo que toda vez que eu chego aqui, eu caio? Estou vendo. Aí ele está dizendo para mim que ele chegou aqui de novo. E eu já sei que quando ele chega aqui, ele cai. Mas para ele cair, ele precisa ter jogos under. E aqui no mosaico, eu já vi que tem jogos para ele cair. Ou seja, ele está dizendo para mim que ele vai cair. Ah, professor, mas pagou 3 8-0 seguidos aqui. Ótimo, mas não tem entrada. A não ser que você queira entrar para under. Poxa, professor, mas a liga está super over. Mas aí você vai pegar o movimento de quê? Do under. Então, assim, pessoal, a gente precisa entender o que que a gente está fazendo. Porque o under está onde? Está aqui. Aí vamos trabalhar agora gráficos de gols exatos, né? Que é uma situação também muito interessante. Esse movimento aqui, ó, é ruptura de topo, que eu também falo em todas as minhas aulas, né? Tem alunos que já estão comigo há muito tempo. Rompeu o topo de quê? De 3 gols, que estava no 40. Vamos contar os últimos jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Olha quantos 3 gols saiu. Aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, isso é difícil. Acabou de romper o gráfico de gols. Se 3 gols vai subir, há uma grande chance do que acontecer? Do under cair. Agora olha que interessante. Quem que está lá em cima? Quem que está aqui em cima? Quem, pessoal? 3 gols. 3 gols. E quem que tem que cair? 3 gols. E quais são os jogos que eu tenho aqui na frente? Mesmo mercado. Então, cadê a dificuldade? E aí o cidadão está tentando um over 2,5 aqui, ó.
e aí fica bolado porque não paga. Então, esse cenário aqui, ele está dizendo para você, cara, o que está acontecendo. Ou seja, tem Hein, muita professor? gente que não quer entender isso. Acha que não é capaz, acha que é difícil, acha que só para quem é inteligente, que não tirava notas boas e tal, Hein, tal, professor? e vida que segue. Oi. Desculpa, eu tava vendo aqui as ligas que o senhor tá falando aí. Hum, Eu tava vendo a Copa aqui que o senhor falou no caso, né? hum. Ela tá. Os próximos jogos ali são linhas. Tem under embaixo, né? Então ela teria que subir. Só que no caso aqui ela não vai subir porque o under 1,5 tá alto. Seria esse pensamento mais ou menos? Não, ela não teria que subir. Ela tende a subir quando ela está abaixo, desde que o under comece a cair. Se o under não começa a cair, ou seja, se o under não cai, não tem como ela subir. Como é que você quer que ela sobe pagando um monte de 1-0? Ó, deixa eu voltar lá então, depois eu continuo aqui. Tá? Só voltar lá, o aluno me perguntou aqui, eu vou voltar lá. Quando a gente começou, eu falei que a Copa era liga o quê? Under ou over? Under, né? Aí a pessoa tá aqui tentando, olha só. Aí, ó, lembra do 1-1 que pagou aqui? Olha o que pagou depois. 1-0, 0-1, 0-1. Aí daqui a pouco a pessoa fala, poxa, tá trolando, tá roubando, tá não sei o quê. Olha onde está o gráfico do over. Agora, olha onde está esse cidadão subindo. O que que você precisa? Que isso aqui caia. O que que você precisa? Que isso aqui suba. Só que aí continua pagando 1-0, o cara fala assim, não, já teve jogo demais under. Agora ela vai ter que soltar um gol. Por quê? Nessa região da Copa, já fica uma região menos pior. Ou seja, se você quisesse operar para over na Copa, que é uma situação bem ruim, esse seria o ponto. Por que que esse seria o ponto? Fala para mim por quê. O cara tá literalizando? Não, porque olha onde é que chegou o under. Lembra Porque quando ele ele chegou chega no no 45, 45, ele não cai. caiu? Ah, ele chega no 45 cai, igual o colega falou. Exatamente. Agora, tem um jogo under aqui para ele cair? Já a gente tá falando de under 1,5. Tem ou não? Não. Não tem? Então, tem entrada aqui? Nenhuma, gente. O que que eu vou fazer numa liga dessa? Absolutamente nada. E esse cenário é uma situação que a gente trabalhou ontem. O que que a gente trabalhou ontem? Tá ruim para o over. Tá ruim para o under. Você vai operar em over? Não, professor. Você vai operar em under? Também não, professor. O que que você vai fazer aqui, cara? Ela pode pagar under? Pode. Ela pode pagar over? Pode, mas ela não tem indícios nenhum, não tem nada aí a jogar com a sorte. Esse mercado aqui é ruim, porque você não tem nenhum sinal de nada. Ó. Aqui é queda e aqui não tem subida. Então a tendência dessa liga aqui, ó, ela continua under. E por que que eu vou fazer nela? Não vou fazer nada. Se ela paga um under aqui, ó, em cima, ela rompe o topo. Ou seja, aí que não tem nada mesmo para fazer. E aqui não deu nenhum sinalzinho de subida. Beleza? Show? Beleza. Fechou, professor? Vamos Obrigado. voltar. Beleza, então. Vamos voltar lá na liga onde a gente já estava, né? A gente estava na Super, não é isso? Isso. Aí, ó. A Super. Ah, o que que a gente falou da Super? Chegou no 60. Aí, ó. Pronto, olha o que que ela pagou. Em cima de quem? 3 gols. Por que que ela pagou esse mercado? 3 gols tô lá em cima. Isso. E lembra que eu falei que a zona de queda nessa região é uma zona de queda de quê? Do over. 3 gols. De 3 gols. Então, assim, gente, não tem dificuldade. O que falta, eu acho, na maioria das vezes, é talvez um pouco de força de vontade de entender. Não é muito difícil. Claro que a gente tem análises ainda mais profundas. A galera que está comigo sabe que a gente trabalha, né, deduzindo 2 gols exatos, enfim, um 3-0. Mas o básico que eu estou passando aqui para vocês pode não fazer com que vocês entendam o gráfico como um todo, mas vai fazer vocês evitarem entradas aqui.
porque sabe que essa sequência aqui, ó, é de queda. Vai fazer vocês entenderem que esse mercado, quando rompeu aqui, gente, isso aqui, ó, gráfico de gols exatos. Gente, 3 gols rompeu. Na partir da ruptura de 3 gols, se você procura 3-0 só, esquece 3 gols, ó, você tinha pego 1, 2, 3, né? Se você joga 3-0, 0-3. E a odd disso aqui é muito grande, gente, principalmente esse. A única coisa que você precisava saber é o quê? Romper o topo é o mercado que vai pagar. Então não tem muita coisa. Ainda dá para trazer outras coisas? Dá. Que coisas são essas? Aonde ele vai pagar? E aqui aonde que ele pagaria? Está aqui, ó. O que esse mercado fez de 3 gols? Ele começou a pagar onde? Em cima de under. Principalmente nesse mercado que tinha que fazer o quê? Que cair. Qual o mercado que tinha que cair? Nesse cenário aqui. O que está no topo? O que está no topo, pessoal? Um gol. Gol. Ou seja, a liga que era under vai parar de ficar under, porque um gol tem que cair. Então já tem um indício para eu fazer o quê? Movimento de subida. Ele pode pagar 3 gols nesse cenário? Claro que pode. Porque é o gráfico que está onde? No topo. Agora, o que a gente precisa entender é que existem movimentos totalmente coordenados. E a tendência é que aqui ele não pague o quê? 3 gols. Ele vai pagar mercado de que está lá embaixo. Ó, 2 gols é interessante, porque está aqui. 0 gols já pagou um, veio para cá. 3 gols não tem entrada. 4 gols também não, que está no zero. 5 gols também não tem nenhum sinal. Então ele vai ficar pagando 0 gol, 2 gols. Ou seja, o que eu falei que ia acontecer nessa situação aqui? Ele cair. E além dele cair, você entende por que ele vai cair. Poxa, professor, mas por que ele tem que cair aqui? Ah, ó, pagou um 2-0. Ele tem que cair, cidadão, porque lembra do início da nossa aula? Poxa, essa parada é muito difícil, eu não estou conseguindo entender. Aí o professor também não ajuda, né? Aí, ó, que ele faz um 60, ele faz o quê? Joga para baixo, Gui. Não tem como ser mais claro que isso. Entende? É só você entender que o under em cima do over cai. E ainda perguntei, gente, qual o mercado que tem que cair aqui? 3 gols. Olha que sequência, ele está te entregando, ele está te dando. Isso aqui é a leitura total, é a leitura total do algoritmo. Eu vou subir os 3 gols aqui, vai cair aqui. Vocês querem mais o quê? Só se pegar e fazer a aposta para vocês. Então, assim, vocês não achem que vocês vão ser lucrativos em um mercado contra um algoritmo programado pelas pessoas talvez mais inteligentes do mundo, porque se eu sou dono da Bet, eu contrataria essas pessoas, e você vai dar uma olhadinha mais ou menos e vai fazer uma entrada e vai ser lucrativo. Vai ser lucrativo 1, 2 dias, mas a ideia é ser lucrativo a longo prazo, com constância, e não vai. Agora, se você entender isso aqui, você começa a perceber que você começa a desvendar essas situações. E se você está fazendo isso, você não faz o. Ah, não aprendi nada, mas você vai aprender que não tem entrada na 31 para over, tá, pessoal? Não tem entrada na 34, não tem entrada na 37, não tem entrada na 40. De repente o cara manda lá uma entrada. 30, super 31, 34, 37. 3 tiros. Ora, você simplesmente vai falar, poxa, não vou entrar. Eu já aprendi que aqui não tem entrada. Só isso, pessoal, já ajuda demais. Aí vai pegar um 0-0, um 2-0, depois um outro resultado aqui. Provavelmente vai ser um resultado ainda de under, vai fazer um movimento de queda e vai falar, pessoal, segurou, trollou. Eu vi um pessoal escrevendo num grupo que eu tenho de tarde de Champions. O que tem a ver Champions com isso aqui, gente? Sabe? Chega uma hora que você começa a entender que não vai ter nada. Aqui é sequência de 0 gols e 2 gols. Por quê? Porque não tem mercado mais. 2 gols está numa região de suporte, 0 gols fez um movimento de subida e só. Nenhum gol tem entrada. Por que não tem entrada para um gol? Porque o movimento de um gol, olha o que ele está fazendo. Parando aonde? No 15, que é exatamente
esse cenário. Pode pagar um gol aqui? Claro que pode, mas é o mais difícil de acontecer. E na Bet a gente joga com o quê? Com probabilidade. Tudo é probabilidade. A Bet coloca todas as odds para jogo real, para jogo virtual, é probabilidade. É assim que ela descobre qual que é a odd. E você adivinha e vai na probabilidade. Qual a probabilidade de pagar um gol aqui? Muito pequena. Então, se não vai pagar um gol, você busca outros mercados. 0 gols deu sinal para cima, pode pagar. E 2 gols deu sinal para cima. Pronto. Não tem mais nada. Não tem entrada para 3 gols. Não tem entrada para Big Odd. Não tem nada. E aí você vai ficar fazendo o que nesse cenário? Trocando dinheiro, dando dinheiro para Bet? Porque não tem o que fazer. E como não tem o que fazer? Porque a gente viu pelo gráfico. O professor pagou 9-0, até o juiz fez gol. Ótimo, mas não tinha entrado. E uma hora ela vai pagar algo que o gráfico está fazendo diferente. Por quê? Porque ela precisa fazer isso para fazer movimentos diferentes, senão vai fazer toda hora o mesmo movimento. Por exemplo, aqui não caía do 30, aqui caiu. Aqui voltou de novo, ó, aqui já não caía, aqui caiu. Ou seja, ela vai trocando o movimento. Mas esse está muito claro. Além do movimento estar muito claro, o cenário desses jogos aqui também estão dizendo isso, gente. Na 31, na 34, na 37, na 40, não tem movimento subir. Então, a tendência é de quê? De queda. E se você for operar aqui nessa região, o único movimento que eu tenho agora é qual? Qual o movimento que eu tenho? Na 45. Poxa, professor, por que você tem um movimento na 45? Alguém sabe me dizer por quê? Porque quando ela chega na 45, o que ela faz? Ela defende a queda. Ela lateraliza. Lateraliza. Ela lateraliza. Olha que tanto de ponto que eu tenho aqui, ó. Defende a queda da tendência. Olha como é que é difícil esse 45. Então, se eu quiser dar um tiro seco, eu dou um tiro seco aonde? No 40. Aqui, ó. Olha a odd. Ah, professor, mas a odd não importa. Porque aqui eu tenho entrada. Só. Porque quando ela caiu aqui, o que ela fez? Isso aqui. Então, Defendeu. eu vou fazer a mesma coisa o quê? 40 pagou, a 40 pagou. É o quê? A 40 acabou de pagar. Ah, pagou o over. Isso. Então pronto aí, ó. É o único cenário, tá vendo? Não é difícil. Só que vocês precisam entender que tem que pensar fora da caixinha. E olha que região que ela parou. No 25. Região essa também de quê? De lateralização. Então, assim, gente, a gente precisa entender que o cenário que a gente tem é um cenário extremamente hostil, porque a bet é feita para ganhar da gente. E se você entrar que nem um maluco, que nem um viciado, se você abrir isso aqui, ah, tá mais ou menos, vou assim mesmo, você vai perder. Se você abrir e não conseguir fechar sem fazer uma apostinha que seja, você vai perder. Por quê? Porque você não é um investidor, você é um apostador. Aí você aposta, se ganha, se perde. Aí, ó, pagou um 2-1. Era a odd de 2,60, não é isso? Então, assim, vocês precisam ter essa ideia. E eu não estou aqui para vender ilusão para ninguém. Falar, olha, isso aqui é extremamente fácil. Não é. Mas vai ficar simples. Mas vocês precisam ter a ideia de que isso é uma situação extremamente hostil. E se você der mole, ela vai te engolir. Então pronto, e agora? O que você faz aqui? Nada. Pronto. Era uma liga over, ficou muito boa. Espera fazer esse movimento. Pronto. Vamos ver uma outra liga. Entende? Então, assim, a gente vai em ligas totalmente diferentes, a gente entende ligas totalmente diferentes, mas tudo que a gente falar no início continua. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na Copa. Olha o cenário da Copa. Era uma liga de under, né? E o que ela tá fazendo? Under. Aí, ó. Pagou esse 3-3 aqui, ó. Esse 3-3 aqui teria entrada para ele? Não. Ele vai pagar muitos gols? Vai, até porque todas as linhas de gols estão baixas. Mas como é que você vai achar esse 3-3 aqui? É muito difícil. A maioria da liga é o que? Under. Por quê? Olha onde está o cidadão. Esse movimento aqui, ó, do 25, foi o único movimento que jogou lá para cima, né? Que era a única possibilidade dela. E aí aqui não pagou, que era 2 gols, e aqui pagou, que era 1 gol. Mas é uma entrada extremamente o quê? Arriscada.
Esse cenário aqui, ó, eu até não falei sobre ele, né? Os alunos sabem que quando rompe o topo e joga para baixo, e logo em seguida tem um jogo under do mesmo mercado, né? Que era esse aqui que ela fez, ó. Não tinha entrada para under. Aí ela soltou logo um 3-3. Então, assim, pessoal, a gente precisa entender, a gente precisa saber disso, a gente precisa saber que a Copa, desde que a gente começou a nossa aula, tá under. E o que que eu vou ficar fazendo nela? Entende? Não tem sentido eu ficar numa liga under, porque a tendência é que ela faça o quê? Continue under. Então, assim, são cenários, né? Vamos passar para a Premiere, para que a gente nem falou da Premiere. São cenários extremamente palpáveis, concretos, bom de se entender, mas a gente precisa de um pouquinho de boa vontade e mais amor ao dinheiro, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que é viciada, aí não tem o que fazer, gente. Você vai ver, ah, não sei de nada aqui, não consigo, meu site de análise não está funcionando. Aí o cara vê lá e fala, ah, vou colocar R$ 5 aqui só para ver qual é. Esse cara é viciado, porque ele não faz ideia do que ele está fazendo. Ele só quer aquele gostinho de estar apostando. Isso é vício. Agora, quando você faz uma análise totalmente legal, joga aqui, toma um head, interessante. Mas aí o que que ele fez? Ele estudou, ele viu, não analisou legal, ou analisou dentro das possibilidades, tomou um head. Isso vai acontecer? Claro que vai. Agora, se você não sabe nem o que está acontecendo e joga, vou jogar aqui, aqui, aqui para ver qual é. Isso é vício, tá? Então a gente precisa entender isso. Beleza? E aí, se você for viciado, você pode saber basicamente tudo que você não vai ser lucrativo. Tá? Então vamos lá, ó. A Premiere, olha o que a Premiere fez. Vamos estudar ela. Ela fez um movimento de queda. Quando ela faz esse movimento e vem buscar o 20, ela tinha uma grande chance de fazer o movimento de subida. Por vários motivos. O primeiro é uma coisa que eu chamo de amplitude métrica, ou seja, ela trabalhou muito lá em cima, a tendência é que ela trabalhe muito aqui embaixo. Então, essa é uma ótima tendência. E aí, se ela cai muito, ela sobe muito. Beleza? E logo em seguida, ela fez esse movimento que eu já falei do outro. Enquanto ela está aqui em cima, ela vai pagando o over. Perdeu essa região aqui, ela já fica ruim. Ela veio e buscou 35, mas logo em seguida, ela continuou nessa região. Agora ela está pagando lateralização. Então, a lateralização, se for jogo under, você joga under. Se for jogo over, você joga over. Mas aqui eu não tenho um cenário interessante, nem para under, nem para over. Porque ela não está nem aqui para cair e nem aqui embaixo para subir. Então, ela pode fazer qualquer coisa. E se ela vai fazer qualquer coisa, já fica o que? Arriscado. Beleza? Se eu ligar o gráfico do under, 1.5, ó, eu vou perceber que o 30 tem uma boa marcação e aqui tinha movimentos para queda, mas também não é interessante, porque esse está caindo, mas esse cidadão não está subindo, aí o que eu posso fazer é jogar 2 gols. Não quero jogar 2 gols, não opero. Perfeito? Então, gente, a gente precisa se basear nisso. O gráfico, se você souber ler, você vai saber exatamente o que o mercado está fazendo. Eu vou mudar aqui totalmente o mercado para que vocês entendam algo, tá? Não vou aprofundar muito, né? Mas a gente vai passar por alguns movimentos. Olha só, nesse movimento aqui de queda, olha onde está a casa, né? E nem vou pegar esse cenário. Tá vendo esse cenário do 25 e do 20? Eu já não tinha mais o quê? Um cenário interessante. Se tivesse um jogo casa aqui, eu poderia defender a queda. A partir do momento que ele não tem defesa de queda, eu tenho um cenário de casa muito ruim. Logo, eu tenho um cenário de visitante e de empate bons. Ou seja, eu já sei que a chance de pagar um empate ou um visitante é muito grande, diferente de casa. Então, eu já sei como jogar. Ah, vou jogar para o under, eu estou operando em under. Se eu abro isso aqui, eu já sei que no HT tem essa ideia, eu já fico mais tranquilo. Professor, deixa eu ver no FT. Olha que interessante. O FT, casa está ruim. Agora, aqui, empate está mais ou menos. E visitante também. Ou seja, eu posso ir lá onde tem a viradinha e jogar empate, visitante. Ou visitante, HT e empate, segundo tempo. Porque eu vou pegar uma... Visitante já caiu, Josimar. Oi? Visitante já caiu na Premier. Tá. FT Ah, não, ou mas aí HT? é o HT. Tô falando do FT. Tá.
E aí, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma proporção de 35% dos jogos visitante está saindo, ó, 35% dos jogos está saindo visitante. Aqui eu tenho que 50% está saindo empate. Ou seja, eu posso escolher um dos dois mercados para jogar que vai dar empate no HT e visitante no FT. E eu preciso entender esses movimentos, pessoal, porque isso aqui vai me ajudar demais para eu não ficar refém do over 2,5, que eu acho uma ODD péssima, tá? E aí, outra coisa, gente, outro cenário que eu já falei com alguns alunos. Isso aqui, gente, olha só, casa 1-0. A maioria dos jogos, olha só, 45% dos jogos saía 1-0 na casa, tá? Ou seja, tava demais, não tava? Tava, por quê? Porque tava no zero. Olha que movimento que ele fez. Ah, professor, poxa, eu não peguei esse movimento aqui. Então pega para baixo, cidadão. Como é que eu pego isso aqui para baixo? Ora, se ele já pagou muito, em cima dele vai pagar outra coisa. Toda vez que tiver um 1-0 HT, não vai pagar ele. Mas como assim, professor? Se não vai pagar, ele vai pagar o quê? Não sei, vamos ver, ué. O que que vai pagar aqui? Deixa eu ver se casa. Casa 2-0, não. Deixa eu ver se visitante, também não. Deixa eu ver se empate 1-1, também não, né? E estava nessa região, a tendência era de queda, também não. Então, vou escolher um mercado extremamente o que? Interessante. E olha o mercado aqui. Visitante 1-0. Então, onde era casa 1-0, eu jogava visitante 1-0, gente. Olha isso. A odd do visitante 1-0 é 5, 4,5, 5,5. E tá lá o cidadão morrendo para pegar um over 2,5 com uma odd 2,2. Isso aqui tá na cara. Esse cidadão aqui, ó, tá lá no extremo. Esse cidadão tá na mínima. Se vocês não pensarem fora da caixinha, vocês vão viver refém disso o resto da vida. E vai sair falando que não funciona, que não dá certo. Por quê? Porque você não está de fato querendo. É muito difícil entender isso. É muito difícil entender que esse cidadão tem que cair e que esse cidadão tem que subir. É muito difícil você jogar 1-0 HT visitante em cima de 1-0 FT. Isso é o básico. Entende? Só que tem muita gente que vai achar que isso é coisa de outro mundo. E aí, lembra daquela outra liga que lá bateu no 60 e caiu? Olha isso aqui que aconteceu, gente. Mas quando chega no 45, faz o quê? Cai. O que que aconteceu aqui? Cai. Por que que estão batendo cabeça no bendito ambas marcam e over 2,5? Olha que mercado lindo. Olha que mercado fenomenal. E aí um monte de gente lá perdendo banca e perdendo de over, de não sei do que. Pra quê, gente? Olha isso. O cara vai ficar feliz com 1-0. E aí, olha, ainda digo mais, gente, tá? Vou ainda falar mais para vocês. Acho que nossa aula tá quase acabando, né? Faltam 15 minutos. Ainda vou dizer mais para vocês. Se vocês sabiam que ia pagar visitante 1-0, havia uma grande chance de vocês acertarem aquele mercado de viradinha lá, que era HT, FT. Ou seja, vocês iam colocar visitante, porque vocês já sabem que a tendência era de visitante. E nesse mesmo cenário, vocês iam ligar isso aqui, ó, para saber o que que tá pagando no quê? No FT. Cara, o que que tá pagando no FT? Lá naquele cenário, tá? Que seria mais ou menos por aqui. Poxa, casa tem que cair. Então tá pagando empate e visitante. Aí você escolhe um. O melhor é você jogar empate visitante, que a odd é maior. Uma hora você ia acertar aquele lá, empate visitante. Aliás, fora, né? É fora, 1-0, então é fora. Você ia jogar lá fora, empate. Ou então fora, fora. O melhor é você fazer o quê? Fora, empate. A odd é 17, gente. Por que que eu ia jogar fora empate, professor? Porque eu sei que o Casa lá estava caindo 1-0 e eu vi que quem ia subir era 1-0 visitante. Então eu sei que no primeiro tempo, professor, ia terminar visitante. E eu sei também, professor, que o empate também estava subindo. E se terminar empate, a odd é 17. Aí, gente, você está operando numa odd 5,5, que é de 1-0 visitante, né, em torno disso, 5,5, 5, 4,5, e você ainda está operando uma odd de 17. Que raio de gente operando no bendito over 2,5? Que loucura é essa que vocês estão fazendo, gente?
E aí, Professor, poxa, professor, ajuda. Vocês querem mais o quê? Entende? professor, Oi, alguém me chamou? eu e o Alex aqui. Coloca um gráfico de resultado HT aí, por favor. Resultado Aí, no HT. caso, isso, no caso, o cenário melhor para pegar mesmo seria esse aí, quando tivesse lá em cima, no 55, para cair pro visitante subir, no caso, seria um Você cenário precisa melhor, né, deixar para poder. linhas desproporcionais. Essa tá, Sim, essa não e essa tá. Não tá pagando o quê? Casa, correto? Não tá sim, pagando o quê? Não tá pagando casa. Então a tendência é de visitante ou a tendência é de empate. empate. Só que o empate chegou numa região, ó, essa região dos 50 é uma região difícil para o empate. Então há uma grande tendência de pagar visitante. Por quê? Isso você vai ter que olhar os jogos seguintes, né? Por exemplo, o empate tá bom, não tá? Tá. E olha o que que tem embaixo. Empate. Tem entrada para ele? Tem ou não? Gente, empate está no topo. Rompeu o topo. Tem Tem entrada para não. empate? Tem ou não? Não. Hein? Não, professor. Não tem. Então o que que me sobra? Visitante, gente. Então eu posso jogar 1-0, visitante, ou 2-0. Eu posso jogar 1-0 por proteção e 2-0, que é uma odd de 20. Então é lógica, gente. O melhor cenário, empate. Opa, um jogo empate, ele usa para cair. Casa tá morta. É visitante. Então eu vou jogar 1-0 visitante. Aí eu vou lá no gráfico de quê? Resultado correto. Como é que tá 1-0 visitante? Aí era aquele cenário que a gente falou, é o melhor cenário. Então, assim, gente, vocês precisam entender. Vamos ver o que que vai dar aqui. Vocês precisam entender que essa ideia. Aí, ó. Pronto. Aonde que era? Ah, aqui, ó. Deu empate, ó. Aqui deu empate, né? Ah, na verdade o gráfico não estava atualizado. Ó, aqui deu empate. Não tinha entrada para empate. A 1-0 visitante. Que era o melhor mercado que a gente tinha. Aqui é o out, infelizmente não conta. Mas o melhor mercado ainda era o visitante. Esses mercados, gente, são mercados extremamente lucrativos. Muito mais do que o mercado over. Porque você opera numa região em que está pagando over, está pagando under, para você pouco importa. Para você importa isso aqui e isso aqui, ó. Não está pagando o quê? 1-0 casa. Então, qual o cenário que você tem? Empate ou visitante. O empate não tinha entrada, né? Se o gráfico estava certo lá, não tinha entrada. No entanto, pagou um 0-0, né? Ó, vamos voltar Ô, lá. Josimar, aqui pra mim tava lateralizado, viu? Aí, Não ó, lá, subiu, não. Por é, isso que pagou, viu? então, mas era essa subida que tava, que a gente não tinha atualizado. Mas aí, ó, Ah, ele fez o quê? Lateralizou. Essa lateralização, ele pagou empate em cima de empate, isso aqui não conta nada, tá, gente? Esse ult aqui, ó, é um problema que tem, enfim, não sei se os outros têm, mas o Milionários tem. Paga o ult e não conta nada. Enfim, e aí pagou o 0-1 fora. O que eu tô querendo passar para vocês é que existem mercados totalmente possíveis, diferente do over. Porque a galera fica só over ambas. Eu não sei quem que foi a pessoa que inventou de jogar over e ambas no futebol virtual com tanto de odd boa. Inclusive, pessoal, rapidinho que a nossa aula está acabando, se vocês forem operar nesse movimento aqui, ó, nesse cenário aqui, que é ótimo, ótimo, que é o time que não marca gol. Ou seja, isso aqui, ó, visitante. Olha só, nessa região aqui, visitante não estava marcando. Então, só você jogar que casa, marca gol. Eu não quero jogar isso. Então, você coloca 1-0 casa, 2-0 casa, 3-0 casa e 4-0 casa. Pronto, você vai acertar casa. Da mesma forma que você vai começar a acertar, que aqui é visitante. 0-1 visitante. Então, assim, gente, é entender os movimentos para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Porque senão, infelizmente, vocês vão ficar patinando. E não tem como, se vocês não entenderem, que seja por gráfico, por tendência, por time, por odds, por qualquer outra coisa. Tem gente muito boa que não entende nada de gráfico, mas que é muito bom e tá tudo certo. Agora, tem gente que não entende nada de nada e quer ganhar dinheiro no futebol virtual. Não vai, gente. Se você, ó, esse daqui, ó, Casa marca gol. Olha que situação legal. Casa marca gol estava péssimo, perdeu 75, só queda. Então você vai jogar o placar para quem? Para o visitante. Por quê? Porque casa estava ruim. Essa tendência de casa aqui, ó, não marcou, não marcou, não marcou.
Olha o tanto de jogos. 3 jogos, a queda aqui. Então, vocês precisam entender tudo isso. Beleza? Então, sempre que vocês precisarem, pessoal, vocês podem... Ó, aí, ó, tá aí, 1-0 visitante de novo. Ó. Uma odd totalmente diferente da odd do over 2,5. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Pessoal, qualquer coisa que quiserem, ajuda, pode me chamar no privado, tá? Tô sempre pronto aí para ajudar, né? Sempre que vocês precisarem. Hoje me falaram que eu não tô querendo ajudar, mas enfim, né? Não dá para agradar todo mundo. Eu vou estar sempre querendo ajudar. Vocês sabem, às vezes já respondi mensagem de vocês 1 da manhã, 2, né? Gente que não é da mentoria, a gente deve ter, sei lá, talvez mais de 40 áudios trocados com pessoas que nem da mentoria né? Então, assim, a minha ideia é e sempre vai ser ajudar, né? Agora, vocês precisam se ajudar, porque senão, meu irmão, se vocês tratarem isso como um jogo, vocês vão ficar viciados e vão deixar a Bet cada vez mais rica. Agora, se vocês tratarem isso com profissionalismo, se vocês abrirem isso 3, 4, 5, 6 vezes e não fizerem nenhuma entrada, já é um grande passo para você ser lucrativo no mercado. Você entrou, viu que está péssimo e não fez nada, você já está entendendo. Aí, ó, só para a gente finalizar, lembra a Copa? Aí. Se a gente está operando a Copa desde que começou a aula. Aí. O que eu falei no início da aula? Que era uma liga o quê? Under. Under. E aí, por que a gente estaria operando nessa liga? Olha o que aconteceu com o Under, gente. Olha que situação do Under. O Under tem caminho até os 65. Aí o cidadão tá lá e fala assim, poxa, a Copa trollou. A Copa não sei o quê. A Copa não sei o quê. E vai acontecer isso, gente. É tarde de Champions. O que a Copa tem a ver com a Champions? O que esse gráfico tem a ver com a Champions? Isso que a gente está falando. Tem gente que fala. E é foda. Jogo do Brasil. Jogo do Brasil. Não tem nada, pessoal, que faça mudar algo. A única coisa que. Teve um cara que falou assim: o gráfico trollou. Eu falei, cara, mas o gráfico ele só representa do jogo que aconteceu. Como é que ele vai trollar algo que já aconteceu? Por exemplo, saiu um over e o gráfico marcou over. Então ele não trollou. Saiu um over, o gráfico marcou under. Aí ele trollou. Josimar. Do contrário, Boa oi. noite. Boa noite. Sabe quem é que trola aí, Josimar? É o goleiro cor-de-rosa. É o único que trola aí, é ele. Eu nem gosto de jogar contra goleiro cor-de-rosa. Esse goleiro cor-de-rosa aí, rapaz, pode ser que não vai dar ovo com esse goleiro aí. Isso é verdade, isso aí faz sentido. Barulho da torcida também, mano. Né? Então, e aí o cidadão chega aqui e fala assim, não, eu vou jogar porque tá devendo. Você que vai ficar devendo pra Bet. Porque olha só o tanto, gente. E aí, ó, vou de novo, né? A gente nem trabalhou sobre isso. Gráficos exatos de gols. 0 gols, movimento de subida. Agora, olha esse cidadão, gente. Olha isso aqui. Olha onde está o gráfico de um gol. 50% dos jogos saíram um gol. Ele rompeu esse topo aqui, ó. Ele rompe esse topo, a entrada sua era para um gol aqui, ó, certeiro, que rompeu o topo. Aí o cidadão tá lá operando em over 2,5. Aí vai falar assim, realmente a Bet rouba. Rouba o quê, gente? São movimentos de mercado. Esse mercado aqui que pagou um monte de 3 gols, como é que ela roubou? Cadê? Acho que foi a Super, né? Como é que ela roubou? Não fez movimento de subida, agora fez movimento de queda. Qual o cenário? Qual outro mercado que eu tinha? Qual o mercado que eu tinha aqui, ó? Quando ela estava em 3 gols? No fundo, um gol. Então, o que ela vai fazer? Pagar um gol. E o que vai cair? 3 gols. Então, é um mercado que a gente tem, né, nessa região aqui, ó, um gol, 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 e por aí vai. Esse mercado que a gente tem é um mercado totalmente o quê? Previsível. Entende? Só que tem gente que vai continuar falando que trollou. Porque é mais fácil. E aí eu falo mais uma vez, gente. Se vocês não entenderem nada, ou entenderem pouquíssimo,
vocês vão perder o dinheiro de vocês. Ah, professor, mas teve um mês que eu ganhei muito. Mas com certeza no segundo perdeu. Porque você precisa de constância, você precisa entender o que você está fazendo. Se você não entender, é sorte. Uma hora ganha, uma hora perde. Só que quando você ganha um pouquinho. Quando você perde um pocão. Tem gente que demora um tempão para conseguir uma banca, em 2, 3 dias perde ela toda. Porque é vício. O cara para ser constante, gente, uma dica, o cara para ser bom, o cara para ser lucrativo nesse mercado, ele não precisa ganhar todo dia. Ele só precisa chegar no final do mês com mais dias positivos que negativos, gente. Só que tem gente, eu teve um aluno que desistiu do futebol virtual, ele foi lucrativo 38 dias. Em 3 ele teve o prejuízo. Nos 3 ele perdeu tudo que ele tinha ganhado e mais a banca que ele tinha. E aí desistiu do virtual. Falou que o virtual não é uma coisa boa. E eu falei, cara, se todo investidor tivesse 38 dias de lucro e 3 de prejuízo, o cara seria bilionário. Se ele Não vivesse 10 operar também anos. é lucrar, né, professor? Oi? Não operar também é lucrar, né? Sim, é um termo que a gente usava muito na B3, né? Eu operava na Bolsa de Valores. Gestão E passou longe ali. gestão passou longe. O cara em 38 dias foi lucrativo. Em 3 ele perdeu tudo. Porque é É doido. vícios, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Entender esses movimentos. Qualquer dúvida, né? Eu tenho uma mentoria, vocês sabem disso. Tem uma mentoria que é mensal, que você paga só por mês. Gostou, continua. Não gostou, sai. Quer continuar pagando por mês, fica. Tem a mentoria que eu faço total. E tem a ajuda que eu faço sem mentoria nenhuma. Tem um monte de gente aqui que sabe disso, né? Então, pessoal, a ajuda tá aí, é só procurar. Tem gente que eu vejo lá perdendo umas 3, 4 bancas, mas nunca me mandou uma mensagem. Pô, professor, tô com dúvida aqui. E aí vai ficar, gente. Eu não tenho problema nenhum em ensinar todo mundo, em quem me procurar. Vocês sabem disso. Josimar, eu sei que a aula está acabando, mas deixa eu te falar rapidinho. Boa noite, é o Val aqui. É o Val. Hoje eu fiz uma experiência que eu estou na sua mentoria, né? Então já estou nas aulas bem na metade, praticamente. Então hoje eu fiz uma experiência, não estava jogando, só estudando, e com o ensinamento que eu aprendi já, né? Com você lá. Deixei R$ 20 na banca e fui jogar, só com o ensinamento que eu já tinha. Tô com R$ 158, jogando R$ 1, R$ 2. Passei a tarde hoje só aprender, jogando o que eu aprendi. Então, obrigado pelo ensinamento que você está fazendo. Pô, eu fico muito feliz. Isso aí é muito, muito lucro. Se você pensar de R$ 20 para R$ 158, Pô, isso aí é um absurdo de lucro. absurdo. Então, os ensinamentos que você faz, caraca, é show de bola. Obrigado por isso. Nada. Eu fico muito, muito feliz, tá, pessoal, com isso. Vai terminar a qualquer momento, tá? Eu vou até tirar uma foto aqui. Mas ontem eu comprei a madeirinha do meu, começou meio que faltar de uns 6. Aí eu liguei pra lá, eles trocaram.